suposta falsificação pela NASA, tá, de fotos. Tá? Os negacionistas sobre as viagens à Lua, tá, encontram indícios de falsificação das fotos, tá, os mais variados. Eu vou discutir um deles aqui, tá, que, aliás, é uma resposta direta ao exonerado geofísico da USP, que fez um vídeo, tá, argumentando que essa foto aqui da NASA é falsificada. E por que ela seria falsificada? Tá? Porque a Terra está muito pequena na foto. Tá? Essa é a consideração, tá? O argumento para dizer que a foto foi falsificada. Tá? A Terra está muito pequena, porque, afinal, a Terra é cerca de 3 a 4 vezes maior do que a Lua, né? Então a Terra deveria aparecer, segundo o que o sujeito imagina, como uma bola enorme aqui no céu. Tá? Então aí eu me joguei a fazer uma análise dessa foto, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, em primeiro lugar, como é que a gente pode julgar numa foto, né, se um objeto celeste está com um tamanho grande ou pequeno? Né? Aqui a gente vê duas fotos da Lua feitas aqui na Terra, né, em que na foto o tamanho da Lua é completamente diferente. Né? Quer dizer, como a Lua vai aparecer na foto, né, depende, entre outras coisas, da distância focal da objetiva, né, que está sendo utilizada para fazer a fotografia. Bom, e aí um pouquinho de ótica. Né? Um esquema muito simples, aí está a câmera fotográfica, né, que os astronautas utilizaram lá nas suas missões a partir de 69. A gente sabe muito bem sobre essas câmeras, né, porque no site da NASA está informado, inclusive, distância focal, uma série de informações sobre as câmeras, e não só sobre as câmeras, sobre todos os artefatos que a gente enxerga das fotos. Bom, objeto, a imagem do objeto, né, e vai ser capturada. O que passa do objeto para a imagem? O que é comum ao objeto e à imagem? O tamanho angular em relação à objetiva. Tá? O tamanho do objeto ou da imagem, tá, em relação à objetiva, tá, é exatamente o mesmo. Até porque a gente está... estavam lá usando uma câmera com distância focal de 40 milímetros, tá? E basta que essa distância aqui do objeto seja muito maior do que 40 milímetros, tá, para que a imagem esteja se formando muito aproximadamente sobre o plano focal da objetiva. Tá? Sobre o plano focal da objetiva. Tá? Então, ele focaliza ali o astronauta que está a alguns metros, ou a Terra lá atrás. Tá? Ambos os objetos preenchem a condição de que essa distância é muito maior do que a distância focal da objetiva, e que, portanto, a distância que a objetiva está do filme fotossensível é a própria distância focal da objetiva. Tá? Bom, e aí então a gente pode fazer a seguinte análise. Tá? Eu sei qual é o tamanho angular da Terra vista da Lua. Tá? A Lua vista da Terra, né, tem um tamanho angular de 0,5 graus aproximadamente.
Tá? A Terra, à vista da Lua, tem, é fácil de calcular isso, tá? Tem tamanho angular de cerca de 1,9 graus. Então, eu sei que essa bolinha que está aparecendo aqui, tá? Ela tem tamanho angular de 1,9 graus. No site da NASA, eu descobri que essa dimensão aqui, tá? Desse lado da bandeira, tá? Que o Cernan, né? Porque era o Cernan que estava segurando essa bandeira, tá? Isso não é em 69, é em 71, eu acho, essa foto. Tá? Essa bandeira aqui tinha 0,91 metros o comprimento desse lado aqui. Tá? E daí eu pude medir o tamanho da bandeira com a Terra. Tá? E a Terra coube aqui cerca de 10 vezes. Tá? Cerca de 10 vezes. Portanto, o tamanho angular do lado da bandeira é 10 vezes 1,9 graus, 19 graus, ou 0,33 radianos. Com isso, eu sei o ângulo, né, 0,33 radianos, sei que o tamanho do objeto é 0,91 metros. Posso facilmente calcular a distância que a objetiva estava da bandeira e do astronauta. Tá? E essa estimativa dá em torno de 3 metros. Tá? Dava em torno de 3 metros. O que é bem razoável para quem faz um pouco de fotografia, tá? Já vê que é isso aí mesmo. Tá? O fotógrafo está próximo do seu amigo lá, o astronauta, que é o objeto da fotografia, tá? Cerca de 3 metros. Tá? Então, não dá para encontrar nenhum indício, tá? Muito antes pelo contrário, tá? Tá tudo consistente com o tamanho que a Terra tinha que aparecer mesmo lá atrás. Tá? E quando eu olhei essa fotografia que está com alto grau de resolução no site da NASA, tá? Eu vi a imagem do fotógrafo lá na frente do sujeito. Tá? No visor do capacete está a imagem do fotógrafo. Ou seja, até onde eu pude ir, tá? Não há nenhum indício de falsidade nessa fotografia. Bom, quando eu estava fazendo isso, e aí eu vou só mostrar mais uma coisa aqui para vocês, tá? Quando eu estava buscando imagens, tá, para fazer essa discussão, eu encontrei num site de um observador aí do Sol, tá, que é esse Caio Crespo Moraes, ele tem muitas fotos na internet, tá? Encontrei essa foto legal aqui, em que ele fotografou um avião na frente do Sol. Tá? E aí eu pensei, isso aqui dá para fazer uma análise semelhante àquela que eu fiz na foto do astronauta. Né? E para responder a seguinte questão: a que distância foi feita essa foto, tá, do avião? Tá? A que distância estava o avião do telescópio que o Caio estava utilizando? Tá? Então, vou mostrar como a gente pode responder isso aqui. Tá? O tamanho angular do solo é muito aproximadamente 0,5 graus. Esse perfil aqui, eu mostrei para pessoas que entendem um pouco de aviões e eles me disseram, olha, deve ser um Boeing 737. Tá? Aí entrei na internet para ver qual era o comprimento de um Boeing 737. Esse comprimento é um pouco variável, eu fiquei com a média, porque ele vai de 30 até 40 metros, tá?
eu estimei aí, então, em 35 metros o comprimento do avião que está passando na frente do Sol. Tá? E esse avião, ele coube 8,7 vezes no diâmetro do Sol. Tá? Portanto, o tamanho angular do avião é da ordem de 0,0011 radianos. Tá? 0,0011 radianos. E daí eu estimo, tá? Usando aquela medida lá de 35 metros para a extensão do avião, tá? Que o Caio estava a cerca de 32 quilômetros de distância, tá? De um aeroporto, porque dá para ver que esse avião está muito baixo. Isso é um pôr ou nascer de sol, não sei se é pôr do sol ou nascer do sol, tá? E o avião está muito baixo ainda no céu, né? Ele está perto do aeroporto, né? Possivelmente decolando. Tá? Então, estimo essa distância em 32 quilômetros. Ou seja, tem muita coisa aí legal na internet que a gente pode fazer, né, com ótica geométrica simples, tá? Como a análise da foto do astronauta e desqualificando a alegação de que a foto seja falsa.